Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Começamos agora o programa Na Mira do Trader, dia 11 de junho de 2018, 18 horas e 27 minutos. Começando um pouquinho mais tarde, eu estava em trânsito, vindo do litoral norte para São Paulo, e seguiremos juntos aí durante 35, 40 minutos. Pessoal, para quem acompanha o canal, eu peço que se inscreva, compartilhe o vídeo, participe ali da área de comentários. A galera deixa pedidos de estudos de ativo, coloca as suas opiniões, a gente discute possibilidades, isso é muito bom. Todo comentário antagônico ele faz a gente refletir. Quando ele está de acordo com aquilo que a gente pensa, ele reforça. O pessoal traz sites, links e é muito positivo. E para quem gostaria de ter um contato durante o período da manhã também, eu distribuo o informe cenário, que traz o Ibovespa, bolsas da Europa, Estados Unidos, Ásia, fala um pouco dos drivers do dia. E é muito legal que às vezes acontece alguma coisa depois que eu faço o programa aqui. Eu só volto 24 horas depois e tendo acesso ao radar você tem um contato intermediário. Ok, vamos começar pelas criptomoedas. Hoje um pregão no início de semana morno. As criptomoedas elas têm reduzido volatilidade, isso é fato. Né? Você não ouve, elas não são mais assim o ativo da moda. Não sei se vocês sabiam, mas a gente tem pouco mais de 600 mil CPFs que operam bolsa aqui no Brasil, ou que tem uma carteira, alguma coisa do gênero. Em Bitcoin tem o triplo. Bitcoin em criptomoedas, né? Então, tem o triplo. Agora, para eu fazer o estudo aqui vai ficar complicado. O gráfico ele tá distorcido. Então vamos lá no TradingView. É aquela história, com emoção ou sem emoção, né? Já começou com emoção. Então vamos ver se eu consigo fazer no TradingView aqui pra gente. O gráfico acho que tá com essa diferença que ele opera direto aí no final de semana, coisa e tal. Então vamos dar uma olhada aqui, ver se eu consigo fazer Bitcoin aqui no TradingView. Bitcoin em dólares americanos. Então 6753, deixa eu ver aqui no Cryptocurrency. Se tá batendo aqui. 6788 tá por ali, né? Uma pequena diferença, o mercado 24 horas. Então, para vocês terem uma ideia, eu tenho este gap aqui no cartezinho, então eu não consigo. Vai ficar um estudo que ele não vai ficar fidedigno, mas aí eu converso lá com o pessoal resolve. Tudo se resolve. Então eu vou tirar essa linha aqui. Fazia tempo que a gente não fazia o estudo no TradingView. Aqui o Bitcoin, pessoal, ele está numa região de suporte. Para quem acompanha os meus estudos já há algum tempo, sabe que nós tínhamos uma leitura aqui de topo duplo e de rompimento falso aqui dessa região de 9767, né? E o alvo era realmente esse enrosco aqui em torno de 6.700 dólares, né? Pois o Bitcoin fez o movimento, ele não conseguiu se manter acima da média de 21. Percebam que a região, podemos dizer que foi fundo em fevereiro, a de 6 mil dólares, né? E depois foi fundo aqui em abril, exatamente a 6.425 dólares, né? A mínima de ontem, se a gente for ver aqui, foi 6618 e a de hoje 6629. Então ele veio na região. Ele pode formar um fundo? Pode, mas depois de uma barra dessa que é uma Marubozu, é difícil. Simplesmente o mercado vai lá, nossa, aparece a barra, ele vai lá e forma um fundo. Ele pode até repicar, como ele fez aqui, por exemplo, como ele tentou fazer aqui, mas geralmente o movimento ele tem continuidade. Então realmente não está no momento de comprar criptomoedas, na minha visão. Existe uma força vendedora dominante. Aí aqui nós temos o Bitcoin Cash, né, que aqui no Cryptocurrency
aponta 936, só por curiosidade, vamos ver como está aqui. 934 está por ali. O Bitcoin Cash, ele tem aqui um padrão, é mais ou menos um padrão simétrico, né? Semelhante a um ombro, cabeça a ombro. Ele vem caindo, a gente sabe que, até olhando por aqui, ó, só para a gente não sair totalmente do nosso estudo do Cartesia, mas que existia a possibilidade do teste dos $600 aqui, ó, caso nós tivéssemos perdido o 884. Eu estou fazendo isso porque muita gente acompanha pelo Cartesia. E o que acontece aqui, pessoal? Nós temos o mercado próximo, né? O mercado descendo aqui, o que parecia improvável. E eu tenho a região aqui de 868, 870, que eu acho que vai ser testada. Se for perdida, ele entra num território francamente vendedor e buscaria os $600 aqui. Então esse é o ponto que eu acho que vai ser testado ao longo da semana, um divisor de águas. Fato é que esse candle de hoje é um candle de equilíbrio, mas depois de uma barra dessa, dificilmente o mercado simplesmente vai lá e inflexiona os preços. Salvo se tivesse algum evento binário, alguma coisa muito importante. Aí eu vou falar do Ethereum, aqui em dólares também. A gente sabe que o Ether ele tem um ponto muito importante aqui, ó, na região de 575. Ele perdeu, né? Onde que ele vem agora? Aqui no último fundo, né? Esse último fundo é o 492. A perda do 492 poderia projetar, por exemplo, o Ether a $358. É uma hipótese, aquele seria um abismo, assim como a gente teve aquele ponto no Bitcoin Cash. O Ripple, pessoal, sinceramente, pouca gente está acompanhando. Eu vou começar a fazer aqui o EOS. Ou senão eu vou fazer o Litecoin. Deixa eu ver qual deles que eu acho aqui no... Se eu achar EOS, eu faço ele aqui. Tem o EOS em dólares, então eu vou fazer o EOS. Porque o Ripple pouca gente tem tido interesse. Então ele fechou a $11,20, né? Aqui está um pouquinho abaixo, porque tem uma diferença, não existe uma cotação oficial. Que a gente pode falar do EOS aqui? Ele veio numa região aqui perto dos $10.000, repicou, não se manteve acima da média, não se manteve acima aqui da região de $14 e montou um topo duplo. O alvo desse topo duplo era essa região aqui, né? Exatamente $10,33. Ele atingiu e está tentando brigar para fazer um fundo aqui. Então a perda consistente, né, do 10,33 traria ao mercado. Não é possível, ou me ligam ou tocam a campainha aqui quando eu estou gravando o programa, mas aí vamos ter paciência que as coisas... Então, a perda desse patamar aqui, de 10,33, jogaria provavelmente o EOS na região de 7,80. Ok, pessoal? Seria um amplo espaço aqui para baixo, caso exista a perda desse patamar de suporte. Ok? Então, criptomoedas aí estudadas. E vamos para... É impressionante, assim, eu começo a gravar o programa, as pessoas me chamam no WhatsApp, elas me ligam, elas ligam no escritório. Olha, tem que ter uma paciência, e eu acabei de chegar aqui no escritório, eu vim só para gravar o programa. Então tem que ter uma paciência de Jó. Pessoal, falando da Bolsa de Xangai e das bolsas da Europa que a gente costuma observar aqui, a Bolsa de Xangai que é o 0,47, na Europa alta generalizada, ok? E aí vamos aos gráficos aqui para ver o que eles têm para nos dizer. Vamos lá, esperar a boa vontade do programa carregar. Uau, que legal, ele carregou. Então vamos lá estudar Xangai. Nós temos uma região de fundo, né? Foi fundo em fevereiro. Foi uma região que marcou o fundo no mês de março, né? E agora, novamente, aqui no mês de junho, a gente tem a região testada. A perda, pessoal, dessa região aqui de 3.040 pontos lá na Bolsa de Xangai,
ela tem uma dúbia interpretação. Primeiro, eu acho que nós temos claramente aqui um oco, ombro, cabeça, ombro, né? Então a gente pode considerar essa região de fundo como sendo uma neckline, só que a gente tem suportes logo abaixo, ó, né? A gente tem este suporte na região de 3.020 e a gente tem um outro suporte na região de 3.015 e tem um gap aqui, ó, aproximadamente em 3.000 pontos. Então, assim, cai no abismo, talvez, porque como você tem 1, 2, 3 suportes, 4 até, se você for considerar a região de 2.971, 2.975 aqui, então ela teria alguns suportes para segurar e poderia frustrar a figura, mas assim, entra num território baixista, já seguindo tendência, coisa e tal. Na mão oposta aqui, nós temos as bolsas na Europa. A gente costuma estudar o índice DAX, né? E o índice DAX, ele já há 2 semanas ele trabalha ao redor da média móvel de 21 períodos, né? E o candle de sexta-feira, em conjunto com o de hoje, que fechou acima da média de 21, aponta que a gente tem uma tendência aí de movimentação na ponta compradora. Inclusive, daria para a gente traçar uma reta aqui, ó. Algo mais ou menos assim. Eu acho que faz sentido. Então, a gente tem as bolsas na Europa, a gente faz o estudo aqui do índice DAX, apontadas para cima, na minha visão. Daí, observando aqui os fechamentos no exterior, o petróleo se recuperou bem. Quando eu fiz o informe cenário hoje, ele caía mais de 1%, uma boa recuperação. Nós temos EWZ em queda, né? E as bolsas americanas em leve alta lá no exterior. Então vamos aos estudos das bolsas americanas, depois a gente faz o EWZ e também o petróleo. Então, observando aqui o índice Dow Jones, né? Nós temos um pregão de leve alta. O que a gente tem aqui no Dow Jones? A gente sabe que existe um pivô rompido aos 25.087 pontos, mas que o mercado está esticado, então ele pode voltar aqui na cabeça do pivô para testar essa região como suporte, até na média de 21, para falar para o professor, mas aí nós teríamos um rompimento falso do pivô. A gente tem a média e o topo anterior, então a gente poderia não trabalhar com pivô, mas como uma inclinação altista de curto prazo, é uma hipótese. Então, eu acho difícil ver o Dow Jones abaixo da cabeça do pivô, né? Mas uma movimentação baixista, por exemplo, de curto prazo, não muda em nada a tendência lá fora, mas a tendência segue de alta. A gente tem, por exemplo, um S&P, é um sinal aqui de um certo cansaço na ponta compradora, deu uma esticada boa nas últimas 2 semanas. Esse padrão aqui é um padrão de candles chamado de Doji Lápide, né? Então, um recuo aqui corretivo é admissível, não muda em nada a tendência lá fora. Aí o pessoal fala para o professor, mas se cair lá fora, será que não cai no Brasil? Pessoal, enquanto lá fora subia, aqui caiu. De repente tem um fluxo que está migrando entre as duas praças, é difícil de saber, né? Aqui nós temos um triângulo, né? O triângulo foi rompido e juntamente com esse... é quase um mastro bandeira, mas é mais uma movimentação lateral em forma de retângulo, né? O mercado deu uma pausa e continua subindo. O Nasdaq veio essa história do rompimento falso. Isso daqui foi um rompimento falso do 7637, depende do contexto, né? Tinha a média de 5 para segurar, então ele fez uma pinça aqui e está subindo de novo. Então tendência de alta lá fora bastante franca. Então vamos ver agora o crude oil, que é o petróleo negociado em Nova York, e o EWZ. Putz, eu estou vendo aqui no programa, os dois são azuis ali. Vamos ver aqui. Então vamos lá no crude oil, que é o petróleo negociado em Nova York. A gente sabe que existe aqui uma LTA definitiva e o mercado está trabalhando em torno dela, né? A gente pode até traçar novamente aqui essa linha.
Acho que faria sentido. Alguma coisa assim, né? Tá difícil aqui. Nossa, uau, conseguimos traçar uma reta no gráfico, que maravilha. Então, o que a gente tem aqui, né? Abaixo deste ponto, pessoal, que é o 6583, nós temos um pivô de baixa. Eu comentava com vocês que eu não acreditava nesse pivô, só que nós temos duas situações aqui. A primeira é o mercado romper de baixo para cima o 6583, ele fez isso no pregão de hoje, isso é interessante. E o segundo, eu acho que ele tem que romper essa LTA para adentrar aqui um território comprador. Aí ele encontra a média e na média ele decide se é um simples repique ou se o petróleo realmente inflexionou e vai continuar uma trajetória ascendente. Aí observando aqui o EWZ, que é ETF brasileira negociada em Nova York, né? Ela tem um sinal de fundo, né? Através de um martelo, depois montou um outro martelo. Hoje o pregão de baixa devolvendo parte aqui dessa alta, eu acho que não muda em nada o sinal. E na minha opinião ela vai romper aqui a região aqui de 34,63, 34,66 e vai vir na média aqui pelo menos. Seria a região aproximada aqui de 36,60. Então essa é a minha leitura. Ok? Agora vamos para os ativos domésticos. O mercado já fechado, né? Nós temos aqui no Ibovespa o mercado lutando para fazer um fundo. O que eu vejo aqui de interessante, pessoal, no Ibovespa? O mercado, por exemplo, aqui nas últimas 3 sessões, né, o pico do movimento, que foi nesse dia aqui, foi na quinta-feira passada, dia 7, né? O mercado simplesmente andou 2.300 pontos aproximadamente, né? Entre a máxima, então a máxima foi 76,117, a mínima 73, não, na verdade, isso que eu queria. A máxima 76,117, a mínima 71,161. Quer dizer, teve 5.000 pontos de spread neste candle aqui da quinta-feira passada. Na sexta-feira houve queda, o volume diminuiu. Hoje houve queda, o volume diminuiu. Quer dizer, não tem tanta gente mais disposta a vender nesse patamar que foi fundo de dezembro. Então isso é um sinal que de repente a venda está cansada. Só que a venda prevalece. Isso é fato. O mercado está longe de média, eu acho que tem tudo para fazer um repique, mas precisa começar, né? Então, eu estou vendo aqui um cansaço na venda, mas tem que ter um sinal, um candle de massa que indique fundo. No caso do BOVA11 é a mesma coisa, a gente tem uma redução de volume nesse patamar, significa que tem menos interessados em vender nesses níveis. Se, por exemplo, a gente tiver um candle de alta com aumento de volume, é um sinal forte de fundo. A mesma coisa aqui no índice futuro, só que no índice futuro a gente não tem redução de volume, vencimento quarta-feira, dia de rolagem, né? Então, a liquidez só migra na segunda de manhã para o vencimento seguinte. A partir de amanhã eu vou começar a trabalhar com ele aqui também, vou mostrar para vocês. Eu até comentava com os meus alunos do meu grupo fechado hoje de manhã que o mercado precisa primeiro, pessoal, é aquela história, time que está perdendo tem que empatar primeiro para começar a ganhar depois. Então o mercado primeiro ele precisa fechar acima do fundo aqui do final do ano, que é 73145. Ele tentou fazer isso isso depois do sinal, ok? Tentou fazer na sexta, não conseguiu, tentou fazer hoje, não conseguiu. Então ele tem que fechar acima desse patamar para aí a gente começar a ver uma entrada compradora, tá? Uma inflexão. No candle, existia uma espécie de triângulo intraday, mas um padrão...
parece que acionar para cima, ele foi abaixo. Tem uma espécie de um topo duplo aqui, mas que houve anteriormente, ele não foi até a base. Então o mercado está enrolado aqui. Ele está com leve viés de baixa aqui. Existe uma região de suporte aqui na região de 72 mil pontos. Então, o que eu vejo aqui é que nos candles de alta, por exemplo, de hoje, teve mais volume, mas nada que tenha tido continuidade. Quer dizer, o mercado está enrolado, é um mercado vendido, descontado, barato. Se você for comparar, poucas semanas atrás o mercado estava na máxima, só que não tem uma força compradora mais pujante, né? Se a gente observar aqui a participação dos estrangeiros, na sexta-feira eles trabalharam vendidos no índice futuro, só que na semana, eles começaram a semana com 24.675 contratos e finalizaram com 83.146, isso é relevante. E no mercado à vista, a gente tem o delay aqui, mas no dia 5 e no dia 6 eles tiveram saldos positivos de fechamento. Quarta-feira sai também o fluxo cambial. Ok? Então essa que é a situação que eu vejo no índice, no Ibovespa. No caso do dólar, pessoal, após eu vou mudar aqui as bandas de Bollinger, eu vou colocar uma cor mais neutra, colocar um cinza. Essa cor aqui me incomoda um pouco. Sim, fica melhor. Fica mais harmônico, né? E o dólar, ele, após um forte sinal de venda aqui, que foi uma estrela cadente, ele fez uma Marubozu. Quase sempre esse tipo de candle, quando ele é formado em um topo, quando ele é formado numa região intermediária como essa, ó, muitas vezes ele é ignorado, né? Ou como aqui. Mas em um topo, dificilmente uma barra dessa ela fica por aqui. Geralmente ela é estendida, ou parcialmente ou a totalidade da sua extensão. Então, eu vejo aqui o dólar abaixo de uma linha de tendência, né? Lutando aqui na média de 21, mas eu acho que nós teremos queda ainda. É a minha opinião. Ok? E aí vamos... Eu vou buscar aqui destaques do dia na ponta compradora e vendedora. Daí eu faço os pedidos do YouTube. Eu acho que a Eletrobras, né, faz sentido a gente comentar. E também Velid 3, que são ações que tiveram pregões bem frenéticos hoje. Elet 6 teve fato relevante hoje e tal. É uma ação que, quando as eleições entrarem de fato no radar, creio eu que depois da Copa ela vai ser um ativo bem importante para a gente observar. Ela faz parte do famoso kit eleições. A gente já viu uma reação aí da Marina Silva nas pesquisas. Boa parte das altas de 2014 foram por causa de um disparo da Marina. Então, é uma candidata enigmática, mas que até onde se prove o contrário, ela é pró-mercado. Ok? Então nós temos aqui que é 15,41. Por que eu estou marcando essa região, pessoal? Aquela minha teoria de fundo anterior. Né? Eu acho que, por exemplo, se eu estivesse esperando para comprar a Eletrobras, se ela fechar algum dia acima de 15,41, eu seria comprador. Eu seria comprador porque está esticada. Esse sinal de hoje é um arame de fundo e o rompimento do fundo anterior reforçaria esse padrão. Eu seria comprador até com uma ordem start no intraday, porque nós temos um arame. Essa é minha visão. E aí da Velid 3, que é uma ação que muita gente está de olho também. O que a gente tem aqui? Eu até comentava com vocês, né, que eu não acreditava muito na reação desse ativo. Ela está sim numa região de fundo aqui, né? Ela rompeu essa outra região de fundo, mas foi um rompimento falso. Então isso não passa confiança no papel. O papel pode disparar ou despencar, pessoal. Ele está mais para queda, mas é uma ação com bons fundamentos, mas é um dos gráficos mais indefinidos que a gente tem no momento. Uma compra técnica, mas que seria uma compra chata, seria traçar uma reta como essa aqui e comprar no rompimento dela, mas aí já vai comprar atrasado, aí já talvez o risco-retorno não faça sentido. Então é uma ação
que eu particularmente no momento não teria interesse assim como um ativo extra nem nada. Ok? Agora, antes dos ativos fixos, que são Petro, Vale e bancos, eu vou falar dos pedidos do YouTube. O primeiro deles aqui é Detex, que está na fila aqui já há algum tempo. Eu faço pela ordem cronológica que o pessoal pede na área de comentários. Pessoal, o Detex é aquela minha teoria. Ninguém precisa ser analista técnico, um expert, para identificar que essa ação ela tem uma tendência de baixa de curto prazo, a tendência terciária. Então, quando eu tenho um ativo em tendência de baixa, a tendência é que ele continue caindo, correto? Então, todo mundo sabe disso, a média de 21 está por cima dos preços e tal. Só que ela, para quem estava vendido, por exemplo, ela cumpriu um objetivo, a busca do fundo importante imediato aqui, que é a região de 8,50. Ela tem um martelo, né? E tecnicamente, se você for fazer um trade de curto prazo, os gênios, né? O cara é trader, ele compra aqui, vende aqui em cima, já gira para papel, aí ele acorda, né? Então ela tem um martelo? Tem. Em algum momento, ela acionou o martelo? Não, porque ela teria que fechar acima de 9,07. Então, por exemplo, um fechamento acima de R$ 9,07 é um setup de compra. Ponto. Um fechamento acima do fundo anterior, 9,32, também é setup. Então, o que eu faria? Eu compraria a metade aqui, a metade aqui. Onde é que está o stop? Abaixo de 8,43, uns 5, 6 centavos abaixo aqui, porque aí ela projetaria a busca por 7,50. É assim que eu enxergo o papel dentro do meu conhecimento, da forma que eu vejo o mercado. Depois a gente tem Goal 4. O camarada para operar no Brasil ele tem que ser um herói, pessoal. Ele é mercado, arma o circo para o mercado cair, arma para o mercado subir. São os softwares, são o dia que o negócio enrosca a corretora. E se eu tiver errado, eu gosto de ouvir os argumentos aí, mas olha, eu tô nisso aqui há um tempo, a gente tem que ser, além de traders, temos que ser heróis aí. Por isso que eu falo que se a pessoa física não tiver unida para trocar informações, para aprender, para lutar junto, ela está encrencada na renda variável. Pessoal, o Goal tem um topo duplo. Nós apontamos esse topo duplo desde o início, dizendo que era um topo duplo bem claro, que o alvo do topo duplo era a região de 9, a região de 6,58. Ele cumpriu, repicou até a média, o eixo do topo duplo fez papel de resistência, voltou novamente aqui e aí acionou um pivô de baixa. A ação, quando você pega numa condição como essa região que ela está foi topo de novembro de 2016, foi topo depois, o mercado tem memória, né, em setembro de 2017, e foi fundo tanto em janeiro quanto fevereiro desse ano. É uma situação atraente para pensar em compra, na minha opinião, sim. Então, para mim, na região de 8,40, 8,50 não era. Agora, na região de 6,36, começa a ficar interessante. Mas aí, como é que você trabalha de forma técnica para não operar no vazio? Você tem duas alternativas. Primeiro, esse ponto é um ponto-chave, não é? Eu marco ele no gráfico, 6,58. Falando como é que eu faria, compartilhando a minha estratégia aqui, sem delongas, sem ficar escondendo o jogo aqui. Imagina que eu sou um trader de um banco ali, de uma grande corretora, e eu tenho que mostrar a minha estratégia e mostrar que ela tem seu racional. Ela pode dar certo ou errado, mas ela tem seu racional. Eu, particularmente, compraria caso a Goal feche acima de 6,58. A posição integral. Por quê? Eu teria um pivô de baixa que fracassou, provavelmente o rompimento da média de 5, né? E eu teria este ponto aqui, em conjunto com este também, como suporte imediato. Com possibilidade da ação voltar aqui para 8,30, aproximadamente. Ó.
8,23, 8,30. Porque eu poderia interpretar isso aqui como um fundo duplo. Seria a minha estratégia, ok? Agora, para quem de repente é mais corajoso e quer comprar, por exemplo, num novo pregão de baixa, desde que ela conserve 6,10, eu acho válido. É uma compra mais ousada, né, como um franco atirador, mas você está comprando ativo descontado. É uma possibilidade válida também. Só que a primeira compra você paga um pouquinho mais caro, mas é uma entrada mais técnica. Então você paga caro para ter um pouco mais de segurança. Aí eu falo aqui de Amar 3, que é o terceiro pedido de hoje. Lojas Marisa, olhando pelo semanal, foi uma das ações que eu tive mais lucro até hoje na bolsa, há anos atrás. Operei recentemente também. Ela é boa para comprar e para vender. Lojas Marisa é uma ação que há pouco tempo atrás valia R$ 8,50 aqui no começo do ano. Agora ela vale, quer dizer, a empresa vale a metade. Então simplesmente de janeiro para cá, janeiro não, pego aqui 8,38, eu estou falando, final de janeiro. Quer dizer que a empresa ela vale a metade de janeiro para cá. É por isso que muitas vezes eu falo que é interessante a gente usar o gráfico junto com o fundamento. Então, quer dizer, a empresa perdeu a metade do valor em 5 meses, né? E ela está no fundo de 2016, que elevou o papel a R$10 no horizonte de 6 meses. Então, pessoal, longe de média, aí observe o gráfico e tire aqui suas conclusões, né? É uma compra arriscada? Sem dúvida, né? Mas vale o risco? Aí vai do teu entendimento. Ela está lutando para fazer um fundo duplo, ok? E ela tem um martelo aqui, esse martelo ainda está válido, porque a mínima está conservada, coisa e tal. E aí a gente tem MTSA4, próximo estudo. Que é a Metisa, né? É uma ação com baixíssima liquidez, mas eu não deixo de estudar aqui. Viés de baixa, pessoal, por baixo da média, né? E abaixo de uma região, sobre uma região de suporte, que são os R$14. Eu acho que a perda, por exemplo, nós temos um martelo. Então, se nós temos um martelo acima da média de 21 fechamento, para quem gosta desse tipo de papel, abre mais espaço para subir. Abaixo da mínima do martelo, R$13. Ela mira no médio prazo algo entre R$9 e R$10. Ok? Aí vamos lá para a BRDT3, que é a última dos pedidos do YouTube de hoje. Então, BR Distribuidora foi uma das grandes polêmicas que a gente teve aqui no canal. Eu tive que apagar comentários e tudo. Por que eu tive que apagar comentários? Porque ela era ação modinha de alguns canais, do pessoal que faz os estudos aí. E eu tinha apontado isso aqui para o ativo. Naquele momento que a moda era falar de alta. Bovespa 100 mil pontos. Aí o outro analista falava, não, 100 mil pontos, o cara é um pateta, é 120. Como 100 mil pontos? Está aqui o Fibonacci no tempo, tal, é 131 mil pontos. No outro não, é 119 mil pontos. Então, quando eu falei que BRDT ia desabar e buscar essa região aqui, o pessoal começou a colocar bobagem no fórum, eu tive que na área de comentários eu tive que apagar. É um padrão que é lento, é chato, mas quando começa ela segue tendência, que é aquele ombro, cabeça, ombro, que eu tenho mais de um ombro de cada lado. A neckline, pessoal, ficava aqui nos 21,50 e qual que era o alvo? Este fundo, que é exatamente 16,57. Ok, ela fez o ombro, cabeça, ombro e ela veio aqui no objetivo. A partir daí ela fez um bom repique, só que não se sustentou acima da média de 21 e, pessoal, tendência de baixa. A perda deste patamar aqui de 16,11 traria a ação na mínima de quando ela estreou, seria 15,25. Eu acho que é um caminho mais provável?
Talvez não, só que ela está em tendência de baixa. O mercado teria que virar, né? Então, se o mercado continuar caindo, ela vem aqui. Ela vai seguir o fluxo. Agora, se o mercado, por exemplo, mostrar entrada de força compradora, a gente pode entender isso aqui usando um pouco mais a imaginação. Eu vou roubar 2 círculos aqui do ombro, cabeça, ombro. A gente pode entender isso daqui, por exemplo, como um possível fundo duplo. Mas os estudos que a gente faz, por exemplo, de alta para os ativos, é se o fluxo positivo imperar aí nas cotações mercado à vista. Caso contrário, aí você tem que pensar no suporte. Simples assim. Você tem alvos e tem para cima e para baixo. Você avalia o fluxo, é para ali que os ativos irão, né? Salvo raríssimas exceções que tenham uma fusão, aquisição ou ações atreladas a dólar, é essa a leitura, pessoal. Ok? Maravilha. Então, os estudos de hoje feitos aqui, vamos falar dos ativos fixos para encerrar. Nós temos aqui Petro 4 na tela. O petróleo ela recuperou um pouco. Eu acho que ela está fazendo um movimento de acumulação. É a minha leitura, eu posso estar certo, posso estar errado em Petrobras, mas na minha visão, um movimento de acumulação para fazer uma boa escalada, é a minha visão. No caso da Vale, é uma situação enigmática. Ela tem um topo duplo. Se a Vale perder esse patamar aqui de 49,70, ela teria um amplo espaço para descer, talvez até 40, eu não consigo acreditar nessa hipótese, mas é o que o gráfico está me falando. E às vezes falha, às vezes o mercado segura no eixo e frustra a movimentação. A questão é que se ela começar a subir antes do próprio teste do eixo, o mercado pode, entre aspas, esquecer aqui dessa figura. E ela pode começar com uma outra formação. O fato de ter caído com baixo volume hoje já mostra que não tem muita gente querendo vender Vale nesse patamar, e ela pode, por exemplo, fazer um fundo a partir de amanhã. Eu não descarto essa possibilidade, não. Ok? Daria para traçar uma reta aqui em Vale, de repente? Alguma coisa mais ou menos assim, ó. Assim não teria sentido, mas talvez assim, ó. E tomar como uma leitura secundária para o ativo de fluxo, é possível. Depende se ela começa a subir a partir de amanhã, a gente interpreta isso aqui como uma pinça. Eu vou ser sincero, se eu fosse obrigado neste momento comprar ou vender Vale, eu compraria. Dizendo para vocês aí qual que seria a minha opinião. E aí nós temos Banco do Brasil, que veio aqui num patamar de fundo de 2017, montou 2 candles aqui que significam inflexão, mas não os acionou, né? Um setup de compra seria um fechamento acima de 27,73. Ela poderia fazer, inclusive, acima desse patamar uma consolidação. Poderia ser um fundo de médio prazo, na minha visão, mas hoje a venda bateu. Só que bateu sem volume, então não tem muita gente querendo vender nesse patamar. Pô, professor, mas também não tem gente querendo comprar, se não teria tido volume aproveitando a correção. Só que o movimento é de baixa. Entende o raciocínio? Então, o fato de não cair com volume já é algo favorável à compra, digamos assim, né? Pelo menos estão batendo menos ali, com menos pujança. Tendo vencimento de índice na quarta, muita coisa pode acontecer. No caso de Bradesco, nós temos um sinal de fundo que é um martelo, traçado no dia 7/6. Sua mínima 26,45 está conservada, só que a sua máxima, a 27,83, teria de ser rompida em fechamento para que esse sinal seja de fato acionado. Professor, se você fosse obrigado a vender ou comprar Bradesco, compraria ou venderia? Compraria um monte, se eu pudesse. E Tube, a mesma coisa, compraria um monte também se eu tivesse o caixa nesse momento. Apesar da queda, o martelo continua preservado a mínima 39,45. Até uma descida aqui a 39 se estaria nas mínimas aqui de novembro e dezembro. Agora o ponto alto, primeiramente seria o rompimento de 41,70 acionando o martelo e depois 42,45 anulando a perda deste fundo. Aqui o mercado poderia marcar até mesmo um fundo de médio prazo. Ok? Então é isso aí, pessoal. Quem
quiser assinar o cenário, vou deixar o link aí do site. Entrando na home já tem os quadrantes. Puder deixar o like, compartilhar o vídeo e utilizar a área de comentários, ficarei muito grato e honrado. Espero que amanhã estejamos juntos no radar. Meu forte abraço, valeu!